Em meio a tantos casos de supostas aparições e avistamentos nos últimos meses, e acompanhando o que aconteceu no Congresso americano, chegou a vez do México apresentar seus aliens, que, segundo o deputado Sérgio Gutiérrez Luna, são autênticos não humanos. E se for verdade? No dia 12 de setembro de 2023, a Câmara dos Deputados do México realizou uma audiência pública sobre a regulação de fenômenos aéreos não identificados, a FANI, também conhecidos como OVNIs, ou objetos voadores não identificados. O evento contou com a participação de autoridades dos Estados Unidos e do México, além de especialistas em ufologia e fenômenos anômalos. Um dos momentos mais surpreendentes da audiência foi a apresentação de 2 supostos corpos de alienígenas pelo ufólogo e jornalista Jaime Maussan, que afirmou ter encontrado os restos mumificados em Minas, na região das linhas de Nazca, no Peru, em 2015. Os corpos, que medem cerca de 60 centímetros e possuem 3 dedos nas mãos e nos pés, foram colocados em caixões com tampas de vidro e exibidos aos presentes. Aparentemente, têm uma cor calcária e suas cabeças parecem encolhidas e ressecadas. Isso, claro, deixou todo mundo, inclusive as pessoas que souberam do evento pelos noticiários ou pelas redes sociais, intrigados. Afinal, esta é a primeira vez que vimos de perto algo que sempre povoou nossa imaginação. Maussan disse que os corpos são de seres não humanos e que não fazem parte da evolução terrestre. Segundo o jornalista, os corpos aparentemente dissecados teriam sido encontrados no subsolo do arenoso deserto costeiro peruano de Nazca, onde permaneceram enterrados por 1 milênio, dentro de uma diatomácea, um tipo de alga que não permite o crescimento de bactérias ou fungos, o que permitiu sua preservação. Porém, ao contrário do que prega o óbvio, não havia nenhum indício de nave ou meio de transporte próximo aos corpos. Nazca é conhecida por figuras gigantescas e enigmáticas escavadas na terra e vistas apenas de uma perspectiva aérea. Muitos pesquisadores atribuem as linhas de Nazca a antigas comunidades indígenas, mas as formações capturaram a imaginação de muita gente. Maussan também apresentou radiografias que revelaram a presença do que parecem ser ovos dentro de um dos corpos, além de implantes metálicos feitos de materiais raros, como o ósmio. Ele também afirmou que o DNA dos corpos foi analisado por cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, e que mais de 30% das amostras eram de origem desconhecida. Bom, agora vamos analisar isso. Em relação ao tempo que estes corpos estavam enterrados, Maussan informou que o Laboratório Nacional de Espectrometria de Massa, em conjunto com a Universidade Nacional Autônoma do México, determinou que os corpos têm mais de 1000 anos, de acordo com os testes feitos com carbono 14. Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos realizou uma audiência pública sobre os fenômenos aéreos não identificados, que os americanos agora chamam de UPA, no lugar de UFO. O objetivo era discutir as implicações de segurança nacional e a transparência do governo sobre o assunto. Uma das testemunhas que participou da audiência foi David Grush, um ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, que fez revelações surpreendentes sobre a existência de naves alienígenas. Grush afirmou que o governo dos Estados Unidos conduziu um programa secreto de várias décadas, que coletou e tentou fazer uma engenharia reversa
dos restos de acidentes envolvendo objetos não identificados. O ex-oficial também disse que viu pessoalmente OVNIs em diversas ocasiões e que um deles continha material biológico não humano dentro. David Fravor era comandante da Marinha dos Estados Unidos em 2004, lotado no USS Nimitz, quando ele e outro piloto viram o objeto se comportando de maneira inexplicável. O vídeo do encontro foi divulgado pelo Departamento de Defesa em 2017 e divulgado pelo New York Times. Fravor disse que a tecnologia que testemunhou era muito superior a qualquer coisa que os seres humanos possuem. Ele descreveu objetos sem meios de propulsão visíveis, realizando manobras repentinas que nenhuma tecnologia conhecida poderia realizar. Ryan Graves, que foi piloto de caça F-18 por mais de 10 anos, foi outra testemunha no Congresso americano. Ele contou que em 2014, quando estava baseado em Virginia Beach, os avistamentos de OVNIs eram tão comuns entre sua equipe que se tornaram parte dos relatórios diários. Ele narrou um caso em que 2 jatos tiveram que desviar de um daqueles objetos, cuja aparência era surpreendente. Um cubo escuro dentro de uma bola transparente, bem diferente do tradicional disco ou prato voador. Graves criou um grupo chamado Americanos por um Espaço Aéreo Seguro, em tradução livre, para formar um centro de apoio e educação para as tripulações afetadas por encontros com OVNIs. Ele disse que o grupo tem 5.000 membros e obteve dados de 30 testemunhas. A maioria são pilotos comerciais de grandes empresas aéreas. Ele afirmou que todos os vídeos de OVNIs desde 2021 são classificados pelo Pentágono como secretos ou superiores. Graves disse também que apenas 5% dos avistamentos de OVNIs por pilotos militares e comerciais são relatados pelas testemunhas. Seria medo de alguma represália? Afinal, são profissionais altamente treinados, inclusive a lidar com situações de estresse e com anomalias que ocasionalmente acontecem nas alturas. Porém, lidar com objetos que pareçam ser controlados por algo desconhecido já sai um pouco dos manuais e das apostilas. Embora as autoridades americanas tenham observado 18 ocasiões em que objetos aéreos se moveram a uma velocidade considerável sem meios de propulsão visíveis, ninguém encontrou destroços inexplicáveis ou registros de militares que receberam comunicações ou dispararam contra OVNIs. Devido a estes pequenos, mas importantes detalhes, o subcomitê decidiu que ainda não havia provas suficientes para afirmar que os OVNIs são extraterrestres. Mas então, o que seriam? Da mesma forma, ninguém ousa afirmar ou apenas sugere que possam ser balões meteorológicos, balões espiões ou qualquer outro dispositivo voador. Jamais uma nave de outro planeta. É? E a NASA? O que ela tem a dizer sobre isso? Em maio de 2023, a Agência Espacial Norte-Americana realizou a sua primeira audiência pública a respeito da possibilidade de estarmos sendo visitados por seres extraterrestres. Pela experiência da NASA, o objetivo deste painel foi aconselhar as agências de inteligência e o Departamento de Defesa sobre como avaliar avistamentos misteriosos. O painel está considerando 800 avistamentos acumulados ao longo de 27 anos, com 50 a 100 novos relatórios chegando a cada mês. Sean Kirkpatrick,
do Departamento de Defesa disse que apenas 2% a 5% deles são anômalos, e a reunião acabou sem conclusões concretas. Voltando à audiência pública sobre os alienígenas no México, é conveniente dizer que o jornalista Jaime Maussan já está com seu crédito um pouco abalado pela mídia. Isso porque, em 2017, no Peru, Maussan havia feito alegações semelhantes, usando inclusive os mesmos corpos para provar sua tese. No entanto, o Ministério Público do Peru chegou à conclusão de que aquilo eram bonecos fabricados recentemente que foram cobertos com uma mistura de papel e cola sintética para simular a presença de pele. Apesar das declarações impressionantes, não há uma conclusão definitiva sobre a existência de vida fora da Terra. As evidências apresentadas ainda são insuficientes e controversas para comprovar a origem extraterrestre dos OVNIs. Há muitas hipóteses alternativas que podem explicar os fenômenos observados, como fenômenos naturais, erros de percepção, fraudes, projetos militares secretos, entre outros. Mas, e se for verdade?